família, tudo bem? Eu sei que eu tô sumida, mas por favor, não desistam de mim. Eu tô programando pra fazer esse vídeo há um tempão, só que a faculdade começou e já veio com os dois pés na minha cara de que eu precisava urgentemente voltar a estudar. Porque talvez eu tenha procrastinado um pouco demais nas férias. Mas eu já vim falar de um assunto que algumas pessoas já pediram e que é importante pra quem tá começando o cursinho, tá começando ensino médio, terceiro ano principalmente, que é essa época de preparação para os vestibulares. Então, hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu método de estudo. Para começar, é importante lembrar exatamente isso. Foi o jeito que eu achei melhor para eu estudar. E não é porque funcionou para mim que vai funcionar para todo mundo. Até porque cada um de nós tem uma maneira mais fácil de aprender os conteúdos. Eu lembro que no meu primeiro ano de cursinho foi uma psicóloga conversar com a gente sobre isso, sobre como cada um de nós tem uma forma mais fácil de aprender. Alguns aprendem melhor escutando o professor falar, outros escrevendo o que o professor tá falando, outros fazendo um resumo assim bem bonito para ter uma memória fotográfica daquilo, e outras pessoas só leem o livro, a teoria e já guardam, já fixam tudo na cabeça delas. Então é importante que cada um de nós descubra qual que é o nosso método mais fácil de aprendizagem. Eu vou contar para vocês o que funcionou para mim, com que eu aprendo melhor as coisas, e aí você descobre o seu, e se o seu for parecido com o meu, aí eu vou te dar umas dicas. Gente, tem algum vizinho fazendo uma festa ali embaixo, então talvez vocês escutem uns gritos, umas coisas aí. Bom, gente, uma coisa muito importante de eu destacar logo no início também é sobre o contexto em que eu consegui desenvolver as minhas melhores táticas de estudo. Acontece que eu fiz 3 anos de cursinho, e esses 3 anos de cursinho foram na escola que eu estudei a minha vida inteira. Então eu já estava super familiarizada com o ambiente, com os professores, com os funcionários, com todo mundo. E eu sempre mantive, sempre vou ter um carinho imenso por todo mundo lá. Isso garantiu que eu ficasse mais à vontade para estudar lá também, e isso é um fator muito importante logo no início da gente perceber. Além disso, todos os anos que eu estive lá, foi pelo mesmo sistema. Eu estudei pelo sistema objetivo. Eu gosto particularmente do sistema objetivo, por mais que, como eu estava no interior, não era na sede lá de São Paulo, eles não atualizavam sempre a parte teórica. Então, foram 3 anos, eu observava a parte teórica e às vezes tinha o mesmo erro. Só que na parte dos exercícios era sempre muito atualizado, e daí eu lembro que eu ia ver e tinha questão das provas do ano passado, sabe? Isso era uma coisa que pra mim vale muito a pena. E eu acho necessário salientar isso pra vocês também. Não importa o cursinho que vocês estão fazendo, o sistema que tá fazendo, exercício é muito importante. Também não importa o método de estudo que você tem, se é ler, se é escrever, se é ouvir. Você precisa conseguir aplicar isso uma hora. E só por meio de exercício que a gente consegue fazer isso, né? Então eu sou a favor de que a gente tenha muitos exercícios em mãos, aprenda muito bem a parte teórica e faça muitos exercícios sobre aquilo. Bom, então eu estudava lá no colégio, tinha esse seu objetivo, era sempre o mesmo material, eu estava super acostumada também com o método de aula dos professores, eu sabia como que era o andamento deles, eu sabia quais eram as matérias que eu tinha mais dificuldade, que eu tinha que prestar mais atenção, quais as que eu tinha mais facilidade, eu já ia direto para os exercícios. Eu fiquei, como eu disse, muito à vontade para conseguir explorar. E além do material próprio do cursinho, eu consegui, desde o meu primeiro ano de cursinho, com a minha amiga e a família dela, que tinham estudado na mesma escola, uma coleção de livros chamada Intocáveis. Então, o seu objetivo, ele tem os cadernos normais, material didático, mas também tem uma coisa à parte, pelo menos no interior começou a ser à parte, você adquiria, que era essa coleção dos Intocáveis, que tinha a matéria mais aprofundada, que tinha muito mais exercício para fazer. E eu fazia muito isso. Quando eu era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu fazia muito mais exercícios por conta desses Intocáveis. Eu levava para os professores para tirar as dúvidas dos exercícios da matéria. Eu sempre tive um contato muito bom com os meus professores. Mas vamos então ao que interessa desse vídeo. O que eu fiz para estudar melhor? Eu descobri que a melhor forma de eu estudar era escrevendo muito. Eu escrevia tudo que o professor falava, eu lia a maior parte da teoria que tinha, tanto no material didático quanto nos Intocáveis, e fazia um resumo bem completo, bem bonito, bem cheio das firulas. Só que isso mudava de matéria para matéria. Então, assim, nas matérias de exatas, ou seja, matemática, física e química, o que eu fazia? Eu ia na aula dos professores, e eu usava aqueles flashcards, sabe? Eu vou colocar uma foto aqui.
que são aquelas folhas pautadas, tipo igual o médico usa em consultório para escrever a tua história clínica. Então eu usava essas folhinhas, levava nas aulas dos professores e durante as aulas, com material didático, com o professor e com esses intocáveis, eu ia vendo a teoria que eu precisava colocar ali. Então eu colocava as fórmulas, eu colocava como desenvolver essa fórmula se precisasse, uma aplicação da fórmula se precisasse, pra eu ter um memory card, assim, para que quando eu fosse fazer os exercícios em casa e principalmente no final do ano antes das provas, eu pegava essa folhinha que era bem pequenininha, olhava a fórmula, olhava como fazia e tentava aplicar no exercício. Então eu fiz vários desses ao longo do ano, bem colorido, porque eu gostava de fazer bem colorido, bem bonito. Desenhava se necessário. Eu gostava realmente de fazer bonitinho, porque eu sempre consultava quando eu precisasse. Eu olhava para dar aquela lembrada. Porém, nas matérias de humanas e também em biologia, eu quis fazer diferente. Então, em biologia foi um pouco diferente, porque é uma matéria que era específica em todas as minhas provas e eu precisava saber muitos conteúdos. E a biologia tinha várias partes, né? Tinha a biologia animal, a genética e também a de plantas, que eu já não lembro como que chamava essa classificação. Eu comprei folhas coloridas que eram maiores que a A4. Normalmente eu cortava elas no meio para conseguir escrever alguns assuntos específicos. Por exemplo, eu tive muita dificuldade nos primeiros anos de decorar as doenças. O que era de bactéria, de vírus, de protozoário, de verme, eu não conseguia discernir. Então, com essas folhas coloridas, eu comecei a separar o que era, tipo, em rosa, eu acho que era isso até hoje, eram as verminoses. E daí eu colocava lá a doença, como que era o ciclo de transmissão, alguma coisa sobre o verme e tal. Aí quando era aquele verde bem fluorescente, eram as protozooses. Então eu colocava do mesmo jeito as características daquela doença, a transmissão, o ciclo de vida. Depois que eu terminei de fazer todos esses cards também, eu colava na minha parede para eu começar a decorar tudo aquilo. Então teve uma época que eu acho que foi a boa parte do meu terceiro ano, mas no meu terceiro ano do cursinho, mas principalmente no final, que a minha parede era cheia de coisa colada, assim, pra onde eu olhasse eu conseguisse lembrar de alguma coisa. Além disso, eu comprei cadernos de desenho. Eu vou colocar um exemplo aí dos meus resumos pra vocês verem mais ou menos como que eu fazia. Agora, em humanas, principalmente em geografia, eu pegava aquele papel colorido e eu fazia um resumo bem completo. Por quê? Eu só prestei USP 2 vezes na minha vida. Eu prestei no meu segundo ano de cursinho e no terceiro. E quando eu prestei no segundo ano de cursinho, era a primeira turma, era a primeira prova para a turma de Bauru. Então eu passei para a segunda fase e eu nem estava esperando por isso. E a segunda fase de Bauru, na USP, ela é geografia, física e química. Pelo menos quando eu fiz era isso. E eu comecei a estudar muito melhor geografia, principalmente no meu último ano de cursinho, que foi quando eu passei lá também. Eu ia para as aulas, anotava tudo que o professor falava, absolutamente tudo, juntava com toda a teoria que tinha no material e fazia um resumo completo sobre o Brasil, sobre Estados Unidos, sobre a China. O que mais? Clima, vegetação, nossa, de tudo que eu conseguia eu fazia bem grandão, com desenho, com bastante ênfase naquilo que eu precisava saber, com bastante informação mesmo. Eu escrevia bastante coisa pra eu me preparar, porque eu lembro que as provas da USP elas eram bem específicas. E vale lembrar também que a parte de geografia, ela não é só essa parte teórica, viu? Ela cai muita coisa de atualidades, então vocês estudem bastante atualidades para as provas, porque eles perguntam bastante coisa relacionada, assim, com o que está acontecendo no mundo. Todos esses resumos que eu tô falando pra vocês, e ainda vou falar de história, eles me ajudaram muito no final do ano. Eu ia fazer as provas, eu levava as minhas pastas cheias de resumo e dava uma olhada nelas antes da prova. Então eu conseguia relembrar, tanto na hora que eu tava fazendo os resumos, porque me marcava bastante, quanto na hora que eu tava lendo mesmo, uma memória meio fotográfica. Em história foi um outro método ainda. Eu comprei caderno de desenho. Caderno de desenho foi uma coisa que eu adotei desde o meu segundo ano de cursinho, acho que na metade do ano, porque eu queria folhas para fazer mapas mentais, mas eu não queria estar sempre gastando uma folha sulfite. E lá eu fazia outros tipos de resumo. Eu fazia tanto resumo escrito com bastante coisa, quanto mapa mental mesmo. Eu gostava muito de fazer mapa mental, porque enquanto eu estava fazendo o mapa mental, eu conseguia gravar aonde que eu estava escrevendo cada coisa. Um assunto que eu tinha muita dificuldade em história era aquela parte de revolta, sabe? Regenciais, de inconfidências. Aí eu comecei a fazer mapas mentais sobre isso. Então eu escrevia lá, revoltas do período regencial. Aí eu puxava uma setinha, colocava o nome da revolta, o ano que aconteceu, o lugar que aconteceu. Tá,
nananana. E às vezes alguma característica ou outra daquilo pra me ajudar a fixar. Então, era muito bom fazer esses mapas mentais de história, porque a história é um assunto que tem muita coisa e tá sempre uma coisa relacionada à outra. Então eu colocava um período lá e puxava as várias flechinhas sobre aquela era, pra conseguir ter uma noção geral daquilo que eu tava estudando mesmo, sobre aquele período, ficava bem mais claro pra mim. Bom, galera, o que eu queria falar pra vocês nesse vídeo era basicamente isso. Eu sei que foi bem mais curtinho, mas eu queria salientar essas informações principais e passar tudo isso logo para que vocês consigam começar o ano mais preparados. Também aproveitar que essa época a gente vai estar mais em casa, ou deveria pelo menos ficar mais em casa por conta de toda essa pandemia aí que a gente tá vivendo, para se organizar melhor, para se preparar melhor. A gente ainda tá no começo do ano, dá tempo de respirar e conseguir se planejar um pouco mais. Preciso relembrá-los de que esse foi o meu método de estudo, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de fazer resumo, também acompanhava a aula, mas precisa fazer exercício, tá? Exercício é uma coisa que não pode faltar. Outra coisa importante desse vídeo é que eu sei que enquanto eu estiver falando sobre os meus resumos, eu vou colocar algumas fotos deles e alguns de vocês podem se interessar por eles. Então eu tô tendo uma proposta diferente dessa vez. Quando eu passei na faculdade, como eu sabia de todo o capricho, todo o trabalho que eu tive para fazer os resumos, eu escaneei todos eles, montei o PDF e comecei a vender por 5, 10 reais cada combo, cada matéria. Só que já passou essa época, era realmente para ajudar na mudança. E eu queria realmente disponibilizar esses resumos para todos vocês, para todo mundo que tiver interesse. Então, é o seguinte, se você tiver interesse em receber esses meus resumos, entra no meu Instagram. Eu tô planejando fazer durante essa semana, não quer dizer que na hora que você entrar nesse vídeo já vai estar lá, porque é uma coisa que eu preciso desenvolver ainda, mas você já tem que estar me seguindo pra ficar de olho no que vai acontecer. Então eu vou postar uma publicação no meu Instagram, algumas regrinhas pra vocês seguirem, tipo assim, me seguir algumas pessoas que vão me ajudar a fazer isso, e também marcar algumas pessoas no comentário, sabe? Curte a publicação, blá blá, aquelas coisas que todo mundo já deve ter feito em algum momento na vida. Enfim, aí eu vou colocar essa publicação lá, aí vocês sigam essas regrinhas e eu mando pra vocês o PDF de todos os meus resumos. Tem até de filosofia, galera, porque eu estudei pra UEL durante muito tempo. Ah, também é importante esses resumos pra redação, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Existem alguns materiais, alguns canais no YouTube, algumas coisas que eu usei fora só do meu cursinho. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando, falando sobre eles também, porque eu baixava bastante coisa, eu imprimia um material diferente de um outro cursinho, eu assistia algumas videoaulas de livro, de matéria, em alguns canais específicos. Então, se vocês quiserem saber sobre isso, eu vou pedir hoje, tá? Então, curtam, se inscrevam e comentem aqui embaixo. Lavem minhas mãos, passem álcool em gel. Fiquem em casa, aproveitem para reorganizar a vida como eu tô fazendo, eu tô estudando. Eu dei uma pausadinha pra gravar pra vocês, mas também descansem, relaxem. Protejam-se e protejam a família de vocês, principalmente idosos. E é isso. Um beijo, até a próxima.